Umbanda Mirim, que outro nome recebe? Também conhecida como a Umbandã, Escola da Vida, Umbanda Branca, Umbanda de Mesa Branca e Umbanda de Cáritas. Origem é a vertente fundamentada pelo Caboclo Mirim, através do seu médium, Benjamin Gonçalves Figueiredo, surgida no Rio de Janeiro, em 1924, com a fundação da Tenda Espírita Mirim. Olha, aqui nós já vemos que tem um fundador, que é Benjamin, e temos também uma entidade espiritual que a fundamenta, né? Que é o Caboclo Mirim. Foco de divulgação. Os principais focos de divulgação dessa vertente são a Tenda Espírita Mirim e suas filiais e o Primado de Umbanda, fundado em 1952. São os principais focos de divulgação dessa modalidade. Orixás. Nesta vertente, não existe o culto aos santos católicos e os orixás foram reinterpretados de maneira totalmente distinta das tradições africanas, não havendo nenhuma vinculação com os mesmos. Considera a existência de 9 orixás: Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Obaluaê, Iemanjá, Oxum, Yansan e Nanã. Linhas de trabalho. Considera a existência de 7 linhas de trabalho: de Oxalá, de Iemanjá, onde inclui Iemanjá, Oxum, Yansan e Nanã, de Ogum, de Oxóssi, de Xangô, do Oriente, onde agrupa entidades orientais, e de Iofá, onde agrupa os pretos velhos e as pretas velhas. Entidades. Os trabalhos são realizados principalmente por caboclos, pretos velhos e crianças. Não há gira para Exu e Pombagira, uma vez que estes não são considerados por essa vertente como trabalhadores da Umbanda, mas sim da Quimbanda. Ritualística: a roupa branca com pontos riscados, bordados, é a única vestimenta usada pelos médiuns durante as giras. E encontra-se o uso de fumo, defumadores e a imagem de Jesus Cristo nos trabalhos. Porém, as guias, velas, bebidas, atabaques e demais imagens não são usados nas cerimônias, havendo o uso de termos de origem tupi para designar o grau dos médios. Então nós vimos aí que o médium, ele recebe um nome tupi para designá-lo. Então todo médium nessa vertente, ele recebe um nome tupi e tem um ponto bordado nas suas vestimentas. Livros doutrinários. Essa vertente usa os seguintes livros como principais fontes doutrinárias: O Que Caboclo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo.
Umbanda popular. Essa é mais uma modalidade. Na realidade, agora nós vamos ver uma grande salada, né? Outros nomes, é também conhecida como Umbanda cruzada e Umbanda mística. Origem, é uma das mais antigas vertentes, fruto da umbandização de antigas casas de macumbas. Porém, não existe registro da data e do local inicial em que começou a ser praticada. É a vertente mais aberta às novidades, podendo ser comparada, guardadas as devidas proporções, com o que alguns estudiosos da religião identificam com uma característica própria da religiosidade das grandes cidades do mundo ocidental na atualidade, onde os indivíduos escolhem como se estivessem em um supermercado e adotam as práticas místicas e religiosas que mais lhe convém, podendo inclusive associar aquelas de duas ou mais religiões. Nessa vertente nós vemos que realmente é uma grande salada. Ou seja, eu penso assim como achismo. Eu acho que isso fica bom no meu templo. Então eu vou lá e adoto aquele fundamento de outros cultos, de outras religiões na minha casa. Mas como podemos observar, não existe um fundador, também não existe um mentor espiritual que a fundamenta. Ou seja, é a Umbanda que aceita tudo, é a modalidade que aceita tudo. Nós podemos aqui incluir aquilo que nós quisermos, que vai estar tudo certo, né? Então é por isso que é chamado de uma grande salada, né? É como se você chegasse e colocasse ali os ingredientes que você achar propício para o seu fundamento. Muito embora não exista uma entidade espiritual que a fundamenta, e também não existe o nome de um fundador e nem quando foi fundada. É assim, eu acho que isso vai ficar bom. Ah, mas eu vou incluir aquilo. Ah, mas eu vou incluir o fundamento do candomblé. Eu vou incluir um fundamento da Jurema, né? Mas nós notamos e nós vimos em todas as literaturas que nós não vamos encontrar essa vertente, né, como práticas e fundamentos de Umbanda propriamente dito. Até porque a Umbanda, ela é brasileira e deve seguir aquilo que é do nosso país, que é do nosso conhecimento. E foi escolhido a fundação da Umbanda no Brasil, justamente não é por outra coisa não, é porque era mais apropriado. É aqui que tem o Cruzeiro do Sul. Então a espiritualidade, ao assim fazer, não foi aleatoriamente. Tem os seus fundamentos principais.
Foco de divulgação. Não existe um foco principal de divulgação dessa vertente na atualidade. Uma vez que não existe uma doutrina comum em seu interior. Entretanto, é a vertente mais difundida em todo o país. Por que isso? Que ela é mais divulgada? O médium, ele começa a frequentar um templo de Umbanda, tem ali o seu desenvolvimento, de repente ele já acha que ele é conhecedor e que ele precisa de ter o seu templo próprio. E aí começam as invenções, né? Colocar as invenções. Por isso que é uma modalidade que não existe uma doutrina comum em seu interior. E por que ela é mais difundida? Justamente por isso. Por não existir uma doutrina, tudo pode, tudo é possível e tudo é aceito. É por isso que ela é mais difundida. Porque todo mundo pode, incorporou um preto velho, um caboclo, chegar no outro dia está com o templo aberto. E ali ele vai incluindo o fundamento do candomblé, fundamento da jurema, fundamento da quimbanda, né? Mas isso é uma coisa muito, digamos assim, perigosa. Perigosa por quê? Porque eu copiar o fundamento, vou dar só um exemplo, do candomblé. Quem é iniciado no candomblé passa por todos os fundamentos do candomblé, né? Passa pela camarinha, tem os ebós, tem o bori, tem a catulagem. E aquele iniciado no candomblé, a depender do seu tempo, ele recebe uma autorização sacerdotal para que ele possa abrir o seu terreiro de candomblé. O que não existe na Umbanda. Na Umbanda tudo pode. Mas nós devemos ter um cuidado e respeito com os outros cultos. Nós não temos esse direito de pegar, nós não temos a autorização de pegar o fundamento de outro culto e começar a cultuar. Nós não passamos por aquela iniciação. Nós não passamos por todas as etapas iniciáticas que tem o outro culto, né? Então, por isso que não existe um foco principal de divulgação nessa modalidade de Umbanda. Orixás, nesta vertente, encontra-se um forte sincretismo dos santos católicos com os orixás, associados a um conjunto de práticas místicas e religiosas, de diversas origens, adotadas pela população em geral, tais como rezas, benzimentos, simpatia, uso de cristais, incenso, patuás e ervas para o preparo de banhos de purificação e chás medicinais. Considera a existência de 10 orixás: Oxalá, Ogum, Oxóssi, Xangô, Obaluaê, Iemanjá, Oxum, Iansã, Nanã e Ibejis. Em alguns lugares também são cultuados mais 2 orixás, Ossai e Oxumaré. Linha de trabalho. Existem 3 versões para as linhas de trabalho nesta vertente. A primeira, na mais antiga, são consideradas a existência de 7 linhas de trabalho. De Oxalá, onde inclui as crianças. De Iemanjá, onde inclui Iemanjá, Oxum e Nanã. De Ogum,
de Oxóssi e de Xangô, onde inclui Xangô e Iansã. Do Oriente, onde agrupa as entidades orientais, e das almas, onde agrupa os pretos velhos e pretas velhas. Na segunda, na intermediária, também são consideradas a existência de 7 linhas de trabalho, de Oxalá, de Iemanjá, onde inclui Iemanjá, Oxum, Nanã, de Ogum, de Oxóssi, de Xangô, onde inclui Xangô e Iansã, das crianças e das almas, onde agrupa os pretos velhos e as pretas velhas. A terceira, na mais recente, essa é mais recente, são considerados como linhas de trabalho cada tipo de entidade, de caboclo, de pretos velhos, de criança e de baianos. Entidade, os trabalhos são realizados por diversas entidades: caboclos, pretos velhos, criança, boiadeiro, baianos, marinheiros, sereias, ciganos, exus, pombagiras, exus mirins e malandros e malandras. Ritualística, embora a roupa branca seja a vestimenta principal, essa vertente aceita o uso de roupas de outras cores pelas entidades, bem como o uso de complementos tais como capas e cocares. Livros doutrinários. Esta vertente não possui um livro específico como fonte doutrinária. Claro que não vai existir um livro específico, porque é uma modalidade que aceita tudo. É uma modalidade onde não tem um fundador, onde não tem uma entidade espiritual que a fundamenta. Até poderíamos considerar, o achismo aí. Eu acho que isso fica bom, que aquilo fica bom, né? E aí nós temos que pensar, nós temos que ter conhecimento da Umbanda, dos seus fundamentos. Então, nós vamos ficar por aqui. E no próximo vídeo, nós falaremos mais sobre as outras modalidades de Umbanda, ou seja, as Umbandas dentro da Umbanda. Espero ter contribuído com mais esse trabalho desse vídeo. E aguardo você no próximo vídeo. Mas antes, porém, dê um like, dê aí um joinha, para receber os nossos vídeos assim que eles são publicados. Espero assim que vocês possam ter um bom aproveitamento daquilo que foi falado aqui. Repito, não somos o dono da verdade. Estamos aqui, estudando e aprendendo. Até porque somos eternos aprendizes. Até a próxima.